Oi, gente. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um artigo que meus alunos trouxeram para a aula do curso avançado, onde eles discutem tudo em inglês. E o artigo falava sobre o rank do Brasil entre 100 países do mundo, entre os países que estão aprendendo o inglês, estão desenvolvendo a língua inglesa mais rapidamente do que os outros. E o Brasil ficou em 53º lugar, né? Bem abaixo, mas muito abaixo da Argentina, bem abaixo até do Paraguai. E até eu fiz um comentário no Facebook e eu disse o seguinte: o Brasil está no 53º lugar em aprendizado do inglês, abaixo até do Paraguai. Discutimos em classe e alguns acharam que a culpa é do governo, outros que é do sistema escolar, outros que a culpa é da falta de incentivo dos pais. E ainda outros falaram que é falta de motivação dos alunos. E ainda é justamente a cultura brasileira. Certamente, na Argentina, por exemplo, teve uma influência muito forte da Europa, né? Durante o peronismo. Havia um comércio muito grande com a Inglaterra, então esse comércio muito grande de carne e de automóveis vindo da Inglaterra fez com que as fábricas, os comerciantes precisassem de que as pessoas falassem inglês. Então foi investido muito no inglês e as pessoas percebiam que o inglês era uma necessidade. Isso já em 1950. Então, criou no país aquela coisa de que nós precisamos falar, sermos um país bilíngue. Já o Brasil, pela distância com os outros países, nós não temos ninguém aqui que tenha que fale inglês, nenhum país vizinho nosso, né? Dois, a nossa cultura brasileira, certamente é um país muito grande, então tem muita gente que vive na zona rural, em cidades pequenas, milhares e milhares de cidades pequenas, onde os pais não veem a necessidade dos filhos aprenderem inglês. A não ser a classe média alta que quer mandar os seus filhos para outros países estrangeiros, né, para fazerem um curso de aperfeiçoamento. Então, eles percebem a importância do inglês e colocam seus filhos, além da escola, em escolas particulares de aprendizado do inglês. Mas a maioria da população, talvez quase podemos dizer, a grosso modo, 90% da população, não vê o inglês como uma prioridade, né? Isso está mudando aos poucos, mas mais nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, as capitais, você ainda tem se percebe a necessidade do inglês. Mas na maioria das cidades do interior do país, não existe essa percepção. Bom, o que isso quer dizer? Que nós, que temos acesso à internet, acesso à informação, nós podemos ver a necessidade do inglês e podemos ver a necessidade dos nossos filhos aprenderem inglês, porque no mundo de hoje nós vivemos num mundo que tem muito interligado. Então, a pessoa está trabalhando em uma companhia, de repente vem uma oportunidade de fazer, dessa companhia ter comércio exterior, e ela vai precisar de alguém que fale o inglês fluentemente para manter esse comércio, para manter os contatos. Então, de repente, aquela firma que parecia que nunca ia usar inglês, de repente começa a usar inglês e começa a requerer que os seus alunos, que os seus empregados aprendam e vão dar chance para aqueles que estão estudando. Na minha classe, inclusive nesta classe mesmo, de avançada, do inglês avançado, vários alunos estão fazendo inglês porque a companhia deles precisa que eles falem inglês. E eles já estão falando.
já estão se comunicando com outros países, já estão fazendo parte de uma rede de companhias que fazem negócios com a companhia onde eles trabalham, e eles estão, então, já galgando uma melhor posição devido ao inglês, né? Então, inglês é uma questão de conscientização. Como é que os pais podem incentivar os filhos a gostarem do inglês, né? Realmente, dos participantes falou sobre o filho, como ele está aprendendo inglês também através de jogos. A grande maioria dos jogos ainda estão em inglês, e muitas vezes os jogos tem vários participantes de vários países no mesmo jogo, então eles vão aprendendo inglês, né? Aliás, já tenho vários alunos que são meus alunos e em casa estão aprendendo também o inglês através de jogos. Então, se os pais puderem incentivar, né, a participar de algum jogo, de alguma leitura, de alguma coisa que eles percebam a necessidade do inglês, isso vai ajudá-los já a buscar, a querer aprender a língua. Agora nós também temos adultos, né? E graças a Deus nas nossas aulas nós temos muitos adultos, gente de toda a idade aprendendo inglês, como para alguns como um hobby, né? Para correr do Alzheimer, né? Que é uma doença da memória, que vai perdendo a memória, então a memória precisa ser exercitada, e através de uma língua a pessoa também está exercitando a sua memória. Então, nós temos essas pessoas. E essas pessoas geralmente começam o curso de inglês, algumas vezes não com muito aquele entusiasmo, mas depois percebem como é interessante, como é importante, e começam a ler artigos, né? Começam a discutir, a ter uma visão de mundo através da língua inglesa. Então começam a ver vídeos, né? E aí começa a pegar aquele gosto, né? O prazer de aprender a língua. Graças a Deus nós temos vários alunos assim. Agora, o que nós dizemos? Se você que está vendo esse nosso vídeo, né, que está em nosso canal ou ainda não se inscreveu, a nossa proposta é que todos nós, em um mínimo tempo possível, aprenda a se comunicar em inglês. E o conselho que eu dou logo do início pega um pequeno vídeo do YouTube, pequeno vídeo, 2 minutos, 3 minutos. Ouve uma vez, vê as palavras que não conhece, escreve essas palavras num papel. Vê outra vez, até o ponto que você vê e já entende o que as pessoas estão falando. Uma vez entendida, tira o papel, tira a legenda em português ou em inglês, tanto faz, tira a legenda e só escuta, entendendo o que as pessoas estão falando. Se você fizer isso numa base diária, você tiver um alvo, né? Meu alvo é falar inglês fluentemente em 1 ano, 2 anos. Estabelece um alvo, né? O segundo é ter um tempo para praticar aquele alvo. Então, estabelecer um horário. Eu vou estudar todo dia, quando eu levantar, né? Das 5h30 às 6, das 6 às 6h30. Mas todo dia eu vou estudar inglês. Eu tenho um horário. Pode ser de manhã, ou a hora do almoço, ou antes de dormir. Antes de dormir não é muito aconselhável, porque você está cansado e vai terminar pegando no sono. O melhor realmente é o pela manhã. Fazer um esforçozinho e dormir mais cedo para poder acordar um pouquinho mais cedo e dedicar 15 a meia hora ao inglês. Primeiro lendo artigos pequenos, sempre começar com coisas pequenas. Lê a apostila, vê as palavras que estão na apostila, decorou as palavras que estão na apostila, faz algumas sentenças com as palavras que viu na apostila, conversa consigo mesmo, faz de conta que você tem um amigo imaginário, conversa com ele, what's your name? My name is fulano, and where do you live? How old are you? Sim, coisas que você está aprendendo na apostila, você já começa a conversar com um amigo imaginário.
e o ver os vídeos, né? É muito importante ver vídeos, especialmente daquelas coisas que você gosta, porque agora você deve desenvolver um amor pelo inglês. E para desenvolver esse amor pela língua, você começa sendo prático, vendo as coisas que você gosta de ler, gosta de ver, se é um History Channel, se é geografia, se é viagens pelo mundo, se é medicina, leis, o que seja. Aquela coisa que mais te chama atenção, biking, esporte, o que for que te chama atenção, começa a pegar vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto que te interessa, você aprende mais facilmente, com mais rapidez, e você começa a amar a língua, e dentro de um tempo você começa a ter facilidade de entender o que as pessoas falam, e entendendo você tem aquela facilidade de responder, de falar com as pessoas, porque você vai imitar, você vai imitar as frases que você tem ouvido. Essa é a maneira mais rápida de aprender. Tá joia? Bom, espero que você tenha pensado um pouquinho sobre esse vídeo. Se já está tendo aulas com a gente, que legal. Se não está tendo aula ainda, dá um alôzinho, né? Será um prazer muito grande tê-lo como aluno. E se puder, passe o vídeo para os seus amigos, porque é muito importante que as famílias incentivem os filhos desde pequeno a gostarem ou a aprenderem uma língua extra, né? Especialmente o inglês. Ok? Um prazer ter conversado contigo. Espero que você tenha um grande dia e nós continuamos aqui no canal. Tchau, tchau.